6 horas e 59 minutos, a refinaria norueguesa Hidroalunorte não assinou o termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público do Estado. As medidas foram propostas depois da contaminação de rios e igarapés de Barcarena para compensar o meio ambiente e a população afetada pelo vazamento de rejeitos da empresa em fevereiro. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal informaram que vão tomar as providências que consideram cabíveis. Uma delas é a possibilidade de uma ação judicial contra a Hidro. Os promotores e procuradores disseram que a Hidroalunorte enviou um documento informando que assinaria a proposta se fossem feitas alterações no documento. A condição não foi aceita. E a gente conversa agora sobre esse assunto novamente com o repórter Carlos Brito, que tem mais informações. Carlos, o que vai ser feito para tentar resguardar os direitos dessas comunidades lá de Barcarena e também tentar minimizar os impactos ambientais? Oi, Natália. Então, para fazer esses esclarecimentos, para tirar essas dúvidas aí, nós convidamos o Dr. Ubiratã Caseta, que é procurador da República, que faz parte, integrante aí da força-tarefa dos Ministérios Públicos estaduais e federais que estão aí movendo esses trabalhos com relação ao que está acontecendo lá em Barcarena. Dr. Ubiratã, bom dia. Basicamente, esse termo de ajuste de conduta, o que é que ele diz? O que foi pedido à Hidro? Bom dia. Bom, era um acordo emergencial que tentava, de um lado, obter auditorias externas que identificassem a segurança das barragens, que identificassem a capacidade de tratamento de efluentes da estação de tratamento e que também desse um atendimento emergencial para as comunidades, basicamente água e comida. Você garantir que essas pessoas foram diretamente atingidas tenham acesso à alimentação, acesso à água adequada enquanto se faz a perícia, enquanto se chega ao tamanho, à dimensão dos danos e à identificação. Então, o acordo proposto não era nem um acordo de correção dos danos. Era apenas, de um lado, transparência na atividade da empresa, conhecer a empresa, saber por que a cada ato que nós íamos descobrir assim, um novo local de despejo de efluentes sem tratamento, identificar onde é que está a falha nisso, propor as medidas de correção. E, de outro lado, enquanto isso é feito, trabalhar com que as comunidades sejam atendidas e não sejam prejudicadas como estão sendo. Existe alguma consequência e qual seria essa consequência diante aí dessa negativa da Hidro em recusar a assinatura desse TAC? Bom, nós tínhamos a expectativa de que a Hidro assumisse o papel que ela divulga. Ela faz um discurso de apoio à comunidade, de respeito às leis brasileiras, de respeito à questão ambiental. A expectativa era que isso fosse cumprido e foi frustrado. A empresa fez um discurso e não cumpriu o seu discurso. A partir disso, nós vamos tomar aquilo que é a praxe do Ministério Público. Nós continuaremos colhendo todos os dados que fortaleçam a nossa posição, e vamos discutir em juízo quais são as consequências dos atos da empresa. Nós ainda temos duas preocupações essenciais. Uma, garantir que essa atividade da empresa seja adequada, que ela continue a trabalhar, mas trabalhe dentro das regras. E, de outro lado, quais são as medidas de correção dos danos já causados, porque elas não se limitam ao que ocorreu em fevereiro. O que nós apuramos é que, rotineiramente, a empresa faz uso de despejar diretamente no rio efluentes sem tratamentos e efluentes com grave dano à população e ao meio ambiente. Doutor, vocês estão atentos a essa estratégia da Hidro aí com relação a contrariar os laudos cedidos aí por especialistas do Evandro Chagas? Vocês estão atentos a essa situação? Sim, infelizmente, ao invés de discutir os dados, ao invés de discutir o que decorre do algo que ela própria assumiu, que é despejar efluentes sem tratamento, a Hidro prefere desqualificar o Evandro Chagas. O Evandro Chagas é uma instituição séria, uma instituição pertencente ao Estado, ela tem uma tradição de bons resultados e não vai ser um aspecto formal, porque o Evandro Chagas não tem um determinado selo do Inmetro, que nós vamos desconsiderar tudo que foi demonstrado. E nós estamos com muita tranquilidade também para uma outra estratégia, a estratégia de tentar fazer agora uma perícia quando os fatos já ocorreram há mais de um mês. A empresa tem que ter clareza, e a sociedade também, que analisar a água do Rio Pará hoje é muito diferente de analisar a água do Rio Pará no momento seguinte ao despejo de efluentes sem tratamentos. Perfeito. Doutor Márcio, tem uma pergunta, Márcio? Tenho sim. Doutor Ubiratã, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto. Afinal, Barcarena espera aí por providências em relação ao que aconteceu. Agora, sobre uma possibilidade de uma ação judicial, o que o Ministério Público pode pedir na Justiça em relação à garantia de compensações ao meio ambiente e à população de Barcarena, procurador, perdão? Pois não, doutor. Márcio, a ideia inicialmente é chegar a um consenso, a chegar a uma conclusão sobre o tamanho do dano. Nós temos que identificar o que isso, na atividade cumulativa da empresa, causou, por exemplo, nos rios, nos poços artesianos, o que causou em relação a toda aquela área, inclusive na questão do solo.
Essa perícia é uma perícia que ainda não foi feita, é uma perícia que precisa ser feita, então a ação judicial certamente virá para garantir a indenização às pessoas, a indenização direta às pessoas, mas mais do que isso, uma indenização à sociedade. Nós temos que ter a recuperação do dano ambiental, nós temos que ter uma compensação ambiental por isso, e isto envolve garantir que a empresa continue a operar dentro do Distrito Industrial de Barcarena sem o despejo rotineiro, inconsequente e irresponsável de efluentes sem tratamento. Não é razoável que se culpe a chuva pela inadequação da estação de tratamento de efluentes da empresa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Portanto, Márcio, esse posicionamento aí do Ministério Público Federal, até porque se trata de uma polêmica, né, envolvendo um sistema ecológico que está todo afetado por conta dessa situação aí. Também trabalhadores que dependem desse trabalho aí desenvolvido pela Hidro. Mas como o doutor falou, que deve ser feito de uma maneira adequada, né, Márcio, Natália? Com certeza. E a gente vai ficar acompanhando aqui no Bom Dia Pará o desenrolar de toda essa situação aí para saber se realmente as comunidades foram atendidas e esses danos ambientais foram minimizados. Pois é, e a gente procurou a Hidro, Natália, que se manifestou sobre essa situação, né? Sim, a gente tem um posicionamento da Hidro, inclusive a gente entrou em contato por telefone com a assessoria da Hidroalunorte, que negou que a empresa tenha se recusado a assinar o termo de ajustamento de conduta. Disse que queria continuar negociando. Além de não assinar o documento, a refinaria entrou com uma ação contra o Ministério Público, porque os promotores basearam as ações contra a empresa em laudos do Instituto Evandro Chagas. A Hidro questiona o laudo e a competência do Instituto para esse tipo de procedimento, já que não teria todas as certificações necessárias do Inmetro. Já o Instituto Evandro Chagas informou que a instituição tem reconhecimento nacional e internacional e que as análises feitas pelo Instituto seguem parâmetros acima da média em precisão e confiabilidade diante dos laboratórios do país. Portanto, mais uma informação do Evandro Chagas. Carlos, obrigado pelas informações. Obrigado também ao doutor Biratã Caseta pelas informações aqui no Bom Dia. Obrigada.